Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na live do Grupo Mulher Brasileira. Hoje, eu espero que o professor James Green entre, dê tudo certo, porque nós temos um papo muito bom com ele. Oi, Simônia. Oi, povo chegando aí. Boa noite, gente. Tá tudo bem com vocês? Estão gostando do quentinho? Tá quentinho, né? Olha, eu tô tão feliz. Tô só esperando o professor James Green entrar pra gente conversar, né? Enquanto isso, eu vou dizer para vocês que anota aí, bota na porta da geladeira, passa para todo mundo que vocês acham que precisa. Dia 15 de maio, nós vamos fazer uma clínica de imigração com o advogado Antônio Massa, lá no Grupo Mulher Brasileira. Se não me engano, é de 4 às 7 da noite. Precisa marcar a hora, viu, gente? Porque eles vão atender 2 pessoas ao mesmo tempo, mas precisa marcar a hora, tá? Então, vocês, quem quiser, precisa ligar pra gente botar pra gente botar na lista, né? Pra gente marcar uma hora, tá? Tá gravando aqui esse negócio, vou dar. Deixa eu avisar que eu já entrei. Aqui. Ok. Jim, você entrou. Agora você pede para entrar na live. Pede para ser invitado. Porque você tem que request. Request to join. Você deve estar vendo alguma coisa aí que está escrito assim. Request to join. Tá? Vê se você vê isso. Se não, clica vê se você vê um quadrado embaixo do screen que tem uma cruz dentro, sinal de uma cruz. Você pode clicar ali também. Eu tô vendo que você tá aí, querido. É só você tem que request to join. Mexe aí nesses íconezinhos que tem embaixo na tela, tá? Para você poder entrar. Então, gente, 15 de maio, no Grupo Mulher Brasileira, Clínica de Imigração, tá? A gente, com o advogado Antônio Massa, vai ser muito legal, tá? Nós estamos planejando também fazer um treinamento para house cleaners, né, da Cooperativa Vida Verde. Vai ser um treinamento legal, vai ser um treinamento mais longo, não vai ser um treinamento de 2 horas, vai ser de vários meses. A gente vai dar uma ajuda de custo para as pessoas participarem e as vagas são bem poucas. Jim, você conseguiu ver esse request to join? Você tem que pedir request to join. Aqui está dizendo you have no request. Request to join. Clica, vê se você vê esses quadradinhos embaixo na sua tela, deve ter uns ícones. Você clica num que é um quadrado com uma cruz no meio, tá? Para você poder entrar, ok? Me diga alguma coisa aqui no WhatsApp, você tá com alguma dificuldade? O que está acontecendo? Gente, conta aí o que vocês estão vendo na comunidade. Vocês estão vendo muita gente chegar? Alguém me disse essa semana que está chegando muita gente. E outra coisa, vocês sabem que a gente continua ajudando as pessoas a renovar o plano do Mass Health, a destrinchar, né, algum problema no plano do Mass Health e carteira de motorista, e continuamos fazendo tradução, viu, gente? Vamos ver se o Jim entra. Diga alguma coisa, Jim. Vê se você está vendo aí. Você está vendo aí esse quadradinho com uma cruz? Embaixo, na tela,
Você tem que estar no telefone. Se tiver no computador, você não consegue. Tá? Não dá para fazer live no Instagram no computador. Você tem que estar no seu telefone. Você tem que acessar pelo telefone. Você está no telefone? Espero que sim, né? E quinta-feira, gente, a gente vai ter uma live muito legal com a Fânia, que vai ser sobre relacionamentos, né? Eu tenho até... Deixa eu ver se eu tenho aqui para ler para vocês o... BWT... Deixa eu ver se eu acho aqui o coisa. Jim, diga alguma coisa para mim, o que está vendo aí, para eu entender. Olha, eu vou aumentar aqui para poder enxergar, senão eu não enxergo o pôster. Vamos lá. Ó, a live de quinta-feira vai ser sobre consentimento. Eu espero que muita gente assista, que isso é uma coisa bem importante e que muitas pessoas às vezes não sabem, né? Ah, ok, agora eu acho que deu certo. Consentimento, gente, com a Fânia, quinta-feira, 8h30 aqui, tá? Vamos ver se o professor James Green entra aqui agora. Acabei de aceitar. Vamos lá, Jim. Ok, agora eu acho que deu certo. Muito Thank you bem, so much. bom. Feliz de ver você. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Desculpa a Gente, com a confusão. Fânia, quinta-feira, 8h30 aqui, tá? Vamos ver se o professor James Green entra aqui agora. esse Acabei de som. aceitar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ok. Bom, que bom. Que bom que você está Eu acho que deu certo. tá falando. Tem um som no seu telefone, não sei onde você está, que está falando. Ah, agora ele saiu. Você tem que mandar outro pedido para entrar. Manda outro pedido que eu aceito. Que agora não tem outro pedido. Bom, voltando para a live da Fânia, gente, ela vai falar sobre consentimento, porque esse é o mês da conscientização, né, dos relacionamentos, para a gente saber como um relacionamento saudável com outra pessoa, né? Pode pedir para entrar novamente, Jim. Eu vou divulgar o pôster, diz assim: pedir e dar consentimento, como as crenças e tradições familiares moldam os nossos relacionamentos. Pois é, porque às vezes a gente é educado de uma forma, a sociedade coloca pressão na gente, né? A gente coloca pressão na gente. A gente repara o que as amigas e os amigos estão fazendo, a gente quer fazer igual, a gente quer ser parecido. A gente não quer ser diferente, né, gente? Quando a gente é adolescente, criança, a gente quer ir com flow, como se diz em inglês, com a onda. A gente não quer ser diferente. Jim, estou esperando você. Entra aí. Então, vai ser muito legal na quinta-feira. E no sábado, nosso programa de rádio às 11h, a gente vai falar um pouquinho de economia. Gente, está tudo muito caro. Vocês não estão sentindo no bolso, não? Eu fico horrorizada toda vez que eu vou comprar alguma coisa. Vocês acreditam que eu paguei $5 por uma bagel num mercadinho que tem aqui do lado de casa? $5, R$4,99. Uma bagel. Eu achei absurdo. Quer dizer, era R$1,89 até faz pouco tempo, né, gente? Não faz muito tempo que era R$1,89. Aí, 3 anos atrás, opa, voltou. Desculpa, agora sim de volta. Está funcionando agora. Que bom, né? Agora está ótimo. Que bom. Muito bem. Nada, que desculpa. Tecnologia é assim mesmo. Que bom ter você aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. Você está onde? Eu estou em Providence, nesse momento, na minha universidade, dando curso. Que bom. Então, você está pertinho da gente. Isso. Bom, então, Jim, a gente tem alguns assuntos aí para falar. Eu estou interessada em saber sobre o seu livro, estou interessada em saber
você que é professor de História do Brasil, sobre estudos brasileiros, sobre os 60 anos da ditadura militar, essa discussão, celebra, não celebra, lembra, não lembra, deixa isso para lá. Eu quero ouvir você sobre isso. Por que você se envolveu nisso? Por que você é ativista por causa da ditadura no Brasil? Você já era ativista antes? O que levou você para esse movimento de defesa dos direitos, né? E o seu interesse pelo Brasil? Então, vamos começar por 60 anos atrás. Onde é que você estava 60 anos atrás? 60 anos atrás a gente não sabia nada sobre o Brasil, mas 51 anos atrás se sabia. Então, em 73, eu conheci um exilado brasileiro, Marcos Arruda, que tinha sido preso e torturado, quase morto. Ele estava no exílio nos Estados Unidos, em Washington, onde morava sua mãe. E ele tinha fundado uma organização que chama Comitê contra a Repressão no Brasil, que denunciava as práticas de tortura do Estado brasileiro contra a oposição. E eu, imediatamente impressionado com sua trajetória, sua história, comecei a colaborar com ele. Eu morava em Filadélfia nesse momento. E eu participava num grupo de estudos sobre a América Latina. Então, comecei a fazer um trabalho sobre o Brasil e conheci a irmã dele, e ela me convidou a acompanhá-la quando ela voltou para o Brasil, em 76. Então, em 76, depois de vários anos de atividade sobre o Brasil e sobre a América Latina, eu fui com ela por América Central e fomos para Colômbia, pegamos um avião para Rio Solimões, que fica na fronteira com a Colômbia, Brasil e Peru. Desci o Rio Solimões para Manaus, Santarém, Belém, conhecendo o norte e o nordeste do país até chegar no Rio. Minha ideia era de ficar 6 meses no Brasil, eu fiquei 6 anos. E nesse período estava envolvido no movimento contra a ditadura militar, no movimento estudantil, e também foi um dos fundadores do primeiro grupo LGBTQIA+, politizado, o Grupo Somos de São Paulo. E eu dirigia aulas esquerda do movimento LGBTQIA+. Então, eu tenho essa trajetória de um envolvimento com o Brasil desde 73, e anos depois eu voltei para a universidade para fazer o doutorado na História do Brasil, e sou professor de História do Brasil em Brown University. Então, tem essa trajetória de muitos anos, de muitas atividades relacionadas ao Brasil. Enfim, isso seria o resumo mais simples sobre a minha trajetória. Eu te conheci, Luísa, em 2003, quando formamos o Brazil Strategy Network, que era uma tentativa de organizar os brasileiros em solidariedade com o Brasil, com o novo governo de Lula. E também você e outros brasileiros e brasileiras que estavam organizando aqui nos Estados Unidos, fiquei muito impressionado com o trabalho de vocês, então comecei a colaborar com vocês também em vários projetos. E essa colaboração tem mais do que 20 anos também, porque você e outras pessoas também participaram em várias atividades contra o governo de Bolsonaro durante o mandato dele. Verdade. Lembrando que 1973 é um ano marco na história da América Latina, porque foi o ano do assassinato, né, de Allende no Chile, né, 11 de setembro de 73. E falando nessa época dos anos 70, 60, no Brasil, na América Latina, você está vendo um retorno a isso agora com a Argentina, o Equador invadindo a embaixada no México? Não, eu acho que a situação é totalmente diferente dessa época. Eu acho que era uma época de governos reacionários, autoritários, que estavam dominando a região. O golpe de 64 no Brasil, em 66 na Argentina, outra golpe no Uruguai em 73, em Chile em 73, e o famoso processo, a ditadura sangrante de Argentina em 76. Eram regimes autoritários que matavam a oposição, que censuravam, que fechou o Congresso, foram governos assim horríveis. Eu acho que estamos em uma situação onde a ultra-esquerda, a extrema-esquerda, tem uma certa influência no continente e nos Estados Unidos e na Europa. Estamos enfrentando outro tipo de reação conservadora. Bastante diferente daquela época, eu acho, em todos os sentidos. Enfim. E justamente nessa semana passada, houve o aniversário de 60 anos do golpe no Brasil, em 64.
E, infelizmente, eu não concordo com a política do governo Lula. Ele mandou não marcar em eventos oficiais os 60 anos do golpe, argumentando que ele não queria causar mais conflitos com as Forças Armadas. Eu não concordo, porque eu não sou dentro do governo, eu não estou participando nas reuniões do gabinete para saber exatamente o que está acontecendo com as Forças Armadas. Minha avaliação de fora, mas pode ser que esteja errado, mas a minha avaliação de fora é que as Forças Armadas brasileiras estão no momento mais fraco da sua vida, da sua existência, pela maneira que eles atuaram do governo Bolsonaro, como eles não fizeram nada contra a pandemia de Covid-19, ao contrário, fizeram coisas muito negativas nesse sentido, e foram envolvidos um setor das Forças Armadas na tentativa de golpe contra o presidente Lula, dia 8 de janeiro de 2023. Então, eu acho que é justamente nesse momento onde a gente tem que enfatizar que as Forças Armadas brasileiros ou americanos, ou seja onde for, não tem nenhum direito de envolver-se na política nacional. Eles têm uma tarefa única, ou defender as fronteiras, ou no caso do Brasil, uma emergência, quando tem uma enchente, uma crise especial, emergência, de intervir, mas não para estar parte da política do país. Tem que ser neutros e apolíticos, e isso nunca foi a tradição das Forças Armadas brasileiras desde o Império Dom Pedro II, quando ele usou as forças para aplastar, para reprimir rebeliões e revoltas e atividades dos populares no século XIX, onde o Duque de Caxias ganhou essa fama de ser o padrinho das Forças Armadas, do Exército, e ele foi uma pessoa que reprimiu muitos levantes populares ao longo do século XIX. E, infelizmente, as Forças Armadas fizeram golpe em 89 e fizeram golpe em 30, em 45, em 55, em 54, 55 e em 61 e conseguiram tomar o poder em 64, exatamente. Sim. Teria sido diferente se a história do Brasil não fosse uma história de golpes, tentativas de golpe e golpes. Porque o suicídio de Getúlio foi uma tentativa de golpe. Getúlio se matou. Ele se matou justamente porque havia muita pressão e uma ameaça das Forças Armadas tiraram do poder. Então ele falou, bom, se vocês querem me tirar do poder, eu vou fazer isso eu sozinho, quando ele se matou em 54. Que realmente houve uma reunião do gabinete no Palácio do Catete, onde eles disseram, você tem que renunciar. E ele falou que não vou renunciar, subiu para o seu quarto, escreveu um pequeno testemunho e depois se matou. Pois é, eu acho que é sempre difícil saber o que teria acontecido se não tivesse tal coisa ou outra coisa. Então é sempre contrafactual. Então é difícil saber e tal. Mas eu acho que se não tivesse escravidão, esse massacre do povo originário, e as Forças Armadas fazendo a intervenção na política, o Brasil seria outro país. Infelizmente, tem esses legados que são muito tristes sobre a história do país. Muito triste. Mas hoje eu estava ouvindo o depoimento de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que é defensor dos direitos humanos, não tenho certeza se é advogado, mas é ativista de direitos humanos. E ele estava falando que no dia 1º de abril de 1964, o que ficou na memória dele foi a falta de ação. Não houve uma tentativa. Mas a gente viu isso em 55, aliás, foi o Lott que impediu um golpe, que deu, garantiu que o Juscelino tomasse posse em 55. Isso. Em 61 foi o Brizola, que garantiu que o João Goulart tomasse posse, com a campanha da legalidade, mas em 64 deu certo. Qual é a diferença? A diferença são vários fatores. Uma diferença é que os Estados Unidos aliou-se com as Forças Armadas, foi um processo de vários anos, deixando muito claro que o governo do Johnson ia apoiar o governo caso os militares tomassem o poder. Então isso foi um elemento fundamental, porque as Forças Armadas tinham o respaldo dos Estados Unidos, que era uma potência muito importante, e
houve uma crise econômica no país, vários fatores, houve muita inflação, muitas greves, muitos distúrbios sociais, e então a economia estava muito enfraquecida. Então os americanos prometeram não somente reconhecer, mas facilitar a recuperação econômica, com muita ajuda econômica. Então eu acho que foi um elemento importante, não determinante para mim, mas importante na possibilidade de fazer um golpe em 64, coisa que eles não conseguiram fazer em 61, porque as Forças Armadas estavam divididas. Em 64 estavam unidas, as forças que estavam contra estavam afastadas, e logo depois, quando os militares tomaram o poder, eles também despediram, afastaram muitos militares, exatamente. Mas eles afastaram setores das Forças Armadas que estavam pela legalidade do governo de João Goulart. Diferentemente, isso é muito importante, a tentativa de golpe que Bolsonaro tentou articular com as Forças Armadas não conseguiu essa mesma os Estados Unidos, com aliados em outra parte do mundo, o governo Biden, todos mandaram uma mensagem muito clara para as Forças Armadas. Não aceitamos um golpe militar. A CIA até mandou representante para as Forças Armadas Brasileiras em 2021, dizendo não aceitamos golpe de Estado. Nós, do Washington Brazil Office, que é um centro de trabalho sobre o Brasil, na capital, Washington, nós organizamos uma missão de 20 organizações de movimentos sociais brasileiros, representantes de várias entidades importantes. Aniele Franco, que logo depois seria indicado, depois das eleições, como ministro de Igualdade Racial, que é a irmã de Marielle Franco, que foi assassinada, ela estava nessa delegação, que fomos para a Casa Branca, fomos para o Departamento de Estado, fomos para a OEA, fomos para o Congresso, e os brasileiros e as brasileiras deixaram muito claro que estava ameaçada a democracia no Brasil e pediram uma política clara do governo americano, do Congresso americano, dizendo não a um golpe. Essa mensagem foi ouvida pelos militares que se dividiram. A aeronáutica estava a favor do golpe, a marinha e o exército estava dividido, e na divisão eles disseram, tá louco, a gente não vai entrar nessa loucura, o que a gente não vai conseguir, nós vamos ficar muito queimados. E por isso não prosperou a tentativa de golpe que Bolsonaro e seus assessores estavam planejando. Então tivemos uma grande diferença entre 64, quando infelizmente o governo americano estava ao lado dos militares, em 22, quando claramente fizeram uma campanha pública e discreta contra qualquer tipo de tentativa de golpe. E claro, isso foi o sentimento europeu também, de França, da Inglaterra, da Alemanha, que reforçou essa atitude, e eu acho que os setores dos militares mais esclarecidos entenderam que não tinha espaço para fazer um golpe, então não o fizeram. Como é que você analisa, você como estudioso da história do Brasil, e você vai muito ao Brasil, você conhece muito bem o Brasil, como é que você analisa o momento atual? Porque o governo do Lula, de certa forma, está refém do centrão, refém da direita, de ter que botar pessoa, mudar ministério, botar pessoas no ministério, não quer desagradar os militares. Como é que você vê o governo brasileiro hoje? Assim, é muito interessante, Heloísa, porque nós vamos enfrentar essa mesma dinâmica nos Estados Unidos. Lula entendeu, e a oposição ao Bolsonaro entenderam, que era necessário fazer uma frente ampla, que incluía o próprio Geraldo Alckmin, que era do PSDB, como um vice-presidente, chamando pessoas como Simone Tebet, que historicamente defendia o agronegócio, e Marina, que brigou com o PT, Maria Silva, com o PT sobre questões de meio ambiente no segundo mandato de Lula, e saiu do governo. Ele conseguiu formar uma frente ampla com vários setores, e muitas pessoas que não necessariamente concordavam com a política do PT no passado, seu programa, aderiram, porque entenderam que era fundamental derrotar Bolsonaro. E enfrentamos a mesma situação nos Estados Unidos. Pessoas têm vários críticos, o Biden, sobre a questão da sua apoio a Israel ou em outras áreas do mundo, mas eu acho que fica muito claro
Trump é uma ameaça direta e total à democracia norte-americana e é fundamental unir as forças para derrotar. Nesse sentido, como você colocou, Lula tem um Congresso muito conservador, um Congresso que está mais interessado nos seus interesses particulares do que nos interesses da nação. Todas as negociações com Lula é para conseguir recursos para seu partido ou para os seus interesses individuais. Então ele está com uma situação muito complicada nesse sentido. Mas eu acho que é justamente o momento de pedir a mobilização das forças que apoiam o seu governo contra essas forças da direita. E eu acho que Lula talvez acredite na sua capacidade de negociar, de conseguir resolver as questões sem conseguir esse apoio. Por exemplo, há maneiras de que os movimentos pelos direitos humanos podiam ter articulado claramente a questão de 60 anos do golpe, falando sobre o que é um Estado laico, o que é um Estado civil, o que é uma democracia. Uma democracia é sem a intervenção das Forças Armadas. O Brasil é um Estado laico, sem a influência das religiões na política nacional. Um Estado democrático onde há uma participação ativa da sociedade civil na elaboração da política do governo. Então, nesse sentido, fica, como muitas pessoas, frustrado com a política atual, mas entendemos que a situação é complicada no país, pelas forças reacionárias que estão ainda muito fortes e articuladas. E aí que tem que lembrar também, esse é um outro lado da moeda, que Bolsonaro ganhou 49% da votação e Lula 51%, uma diferença de vários milhões. É uma vitória definitiva, não houve fraude nem problemas, mas não é que ganhou um mandato de 60% contra 40% ou outra votação maciça, como foi a sua eleição no passado. Então, ele enfrenta esses problemas, mas as pessoas que estão lutando há anos pelos direitos civis, direitos humanos no Brasil, ficam frustrados com esse decreto oficial. Não proibiram atividades, então houve muitas atividades marcando essa data. Eu participei, por exemplo, fiz a conferência, a abertura de uma conferência na USP, em março, justamente para falar sobre 60 anos do golpe. Houve uma conferência muito importante no Rio, várias universidades se juntaram, os melhores especialistas, para falar sobre essa questão. Mas, infelizmente, o Silvio Almeida, que é o nosso ministro de Direitos Humanos e Cidadania, tinha que cancelar um evento que ele estava planejando para o dia 31 ou 1º de abril, que não podia ser realizado. Uhum. Eu acho terrível. Essa decisão do Lula realmente não foi boa. Isso faz parte dessa coisa da cultura brasileira de estar sempre apaziguando, não puniu os militares, não puniu os torturadores. Então, a gente está nessa situação, voltando. Na Argentina, o povo está na rua todos os dias. Aí nós não vamos para a rua. Eu acho que são vários fatores. E não é fácil entender profundamente a realidade. Mas existe uma tradição muito forte que suas origens são na maneira em que a escravidão se manteve durante 350 anos. Você pensa bem, em um momento, a maioria do povo brasileiro eram pessoas escravizadas. Os brancos eram uma minoria bastante pequena em certos momentos. E para eles sobreviveram, eles tinham que ter uma unidade muito grande entre eles, entre os senhores de um engenho, os donos das fazendas de café, ou, sei lá, os donos das Minas Gerais na época do ouro. Então, eles aprenderam a fazer pactos entre eles, entre os setores bem-sucedidos, pessoas abastadas, pessoas da elite brasileira, para manter essa paz e esse acordo entre eles, de cavalheiros, para manter o povo oprimido, reprimido, no seu lugar de escravizados ou mal pagos, se foram libertos ou foram pessoas não escravizadas. Então, isso é uma política que tem uma tradição desde a formação do Império, em 1822,
não mudou muito com a Declaração da República e ainda existe entre setores agora, nesse momento, são os setores agronegócios que são mais poderosos e interesses mineiros também, assim, de mineração, e que eles insistem em manter essa unidade e evitar conflitos. Então, é uma origem. São outros fatores, o papel das Forças Armadas na história brasileira, que eu mencionei antes, também é outro elemento, entre outros. Então, esses acordos, e que Lula entende essa situação, porque ele cresceu sendo um líder sindical, negociando com os multinacionais de Ford, de Scania, de Saab, de General Motors, aqui, quando ele era dirigente do seu sindicato. Então, ele sabe como funciona essa negociação. Eu acho que, em certo sentido, está tentando negociar do ponto de vista do povo brasileiro. Claramente, ele tem na sua coração o desejo de melhorar a situação objetiva das pessoas mais pobres no país, mas eu acho que eu não sei, eu não sou o presidente do país para saber o que ele vive, mas a mim me parece que não é a melhor maneira de enfrentar esses setores sociais que sempre conseguem eliminar esses conflitos com leis de anistia que não pune nunca nenhum torturador. Ou, até hoje, no Brasil, nenhuma pessoa que torturou durante a ditadura militar foi punido. Nenhum dia na prisão. Para os crimes que eles cometeram, as pessoas que eles mataram. Nenhum dia na prisão. Então, isso fazia parte de um acordo que os militares fizeram para sair da ditadura. Assim, era uma saída lenta, gradual, e levou mais 11 anos, desde o decreto de Ernesto Geisel, o quarto-general, para terminar a ditadura. Mas era um processo onde nenhuma pessoa envolvida nas violações graves dos direitos humanos foi punida. Então, por isso, hoje em dia, qualquer polícia pode matar qualquer pessoa negro sem pensar que vai sofrer problemas. E em São Paulo, Tarcísio proíbe o uso de câmeras nos uniformes da polícia para não registrar essa violência. Então, é impunidade durante 350 anos de escravidão, impunidade no massacre dos povos originários, impunidade hoje matando pretos e pretas nas cidades do Brasil, sem considerações. Esse é o grande problema que ainda não foi enfrentado e resolvido. Tem um comentário aqui que eu vou ler da Regina Silva. Os governantes brasileiros e a sociedade em geral entendem críticas como ataques, quase pessoais. Críticas são críticas, não ataques. E menos ainda pessoais. Não, é uma questão. Nós que somos progressistas, que queremos justiça social, queremos igualdade, queremos democracia, queremos os direitos dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, nós temos críticas ao governo atual, porque não é perfeito. Ele pode estar tomando uma decisão que eles acham correta, mas nós achamos não é correto. E muitas vezes há um pouco de intolerância contra as pessoas que têm divergências, que isso também, como o Brasil vivia a grande maioria dos seus 524 anos abaixo os sistemas autoritários, e são poucos anos de democracia, se você pensa bem, descontando entre 1889 e 45, porque houve uma certa democracia relativa nos anos 10 e 20, e até Vargas tomou o poder, ele decretou um Estado autoritário em 37, e só houve esse período de 45 até 64, e depois, a partir de 89 até hoje, democracia. São poucos anos de democracia. Sim. Então, eu acho que essa tolerância, essa aceitação da divergência, de ter um diálogo civil, não um diálogo como a extrema-direita inventou, de uma agressividade ou violência que os bolsonaristas assim, utilizaram na sua oposição. Isso não é um diálogo civil, é um diálogo antidemocrático, na verdade. Então, é uma tradição fraca no Brasil. Não é que não tem grandes tendências democráticas, e sempre teve, mas tem esses outros lados, outra situação no país que é pouco
um pouco hostil a sentimentos democráticos, às divergências. Isso é um problema. Verdade. Bom, mudando para o seu livro, você escreveu vários livros, vários trabalhos, mas o seu último livro, eu estou interessada em saber por que o título, Escritos de um Veado Vermelho. E é um depoimento pessoal sobre você, sobre a sua experiência de vida. Não, eu vou falar sobre o livro. O livro chama Escritos de um Veado Vermelho, Política, Sexualidade e Solidariedade. Esse é um subtítulo. E são 24 ensaios que eu escrevi para esse volume, outros já foram publicados em vários lugares, que realmente retrata meu olhar sobre o Brasil, em vários aspectos. Algumas são autobiográficas, explicando como chega no Brasil. No primeiro ensaio, explica o meu caminho para o Brasil, minhas primeiras impressões, experiências. Em seguida, há um artigo sobre minha análise sobre a história do Brasil desde o século XIX, onde eu falo sobre alguns elementos que acabamos de mencionar aqui na nossa conversa. A terceira, essa primeira parte do livro, é sobre essa chamada falsa namoro que eu tive com Dilma Rousseff quando ficamos amigos, e postei algumas fotos com ela no Facebook, e todo mundo imaginava que a gente estava namorando, mesmo que eu sou gay assumido há muitos anos e não estou namorando ela, tenho um companheiro e tal. Então, mas o livro é para provocação. Então, a palavra viado, como vocês sabem muito bem, é uma palavra muito carregada de ódio, de falta de respeito. É uma palavra utilizada para marginalizar, de violar, de ser agressivo contra as pessoas gays e lésbicas e trans. Eu e o nosso movimento apropriou entre nós algumas palavras para tirar o peso dessas palavras e utilizar de outra maneira. Então, entre dois gays, se você chega atrasado a uma festa, viado, você chega atrasado. Quer dizer, não é uma agressividade, é uma coisa carinhosa, utilizando uma expressão muito poderosa, negativa, e tirando essa força de fazer danos. Então, esse foi o sentido de usar esse título, é para provocar, e também Veado Vermelho, porque me considera parte da esquerda brasileira, então eu queria provocar a esquerda sobre isso também. E também é para chamar as pessoas terem um debate sobre o título, como provocou você, entendeu? Você leu, com certeza. E funcionou. E eu coloquei na capa, eu não tenho um livro para mostrar para as pessoas hoje, mas eu coloquei na capa uma foto que foi tirada 25 anos atrás, então não é uma foto atual, onde estava na parada LGBTQIA+, de Nova York, no 25 anos da primeira parada, ou primeira atividade de 69, frente de um bar gay, que foi vítima de uma invasão da polícia em 69, chama Stonewall, que provocou uma reação contra a repressão policial. Então, eu coloquei isso para, sei lá, de mostrar o meu lado, assim, mais jovem, mais sedutor e tal, sei lá. Então, era para provocar, mas eu acho que é um livro que dialoga muito com a realidade brasileira e nos seus ensaios de todos os tipos. Por exemplo, Luísa, você ouviu falar de uma atriz francesa chamada Sarah Bernhardt? Ela era, para a pessoa que não ouviu falar dela, ela foi uma atriz muito famosa no século XIX. E talvez foi a Madonna, Lady Gaga, Beyoncé do século XIX. Como atriz no teatro, no palco, foi muito, muito importante. E para conseguir mais dinheiro, porque ela tinha uma vida muito luxuosa, ela viajava durante a temporada de verão na Europa para a América Latina, todos os anos, para conseguir mais dinheiro, apresentando em francês, em Buenos Aires, em Rio, São Paulo, Montevideo, Santiago, Chile. E quando ela estava no Brasil, em 1906, numa peça, ela conta na sua autobiografia que ela tinha que se pular de um castelo, numa peça, e alguém esqueceu de colocar os colchões no chão, e ela machucou o seu joelho, que logo foi infectado, eventualmente ela tinha que amputar essa perna, e ela acabou no final da carreira dela com uma perna só.
Pois é, ela usava uma perna falsa de Mecânica. nem era mecânica, porque na época não tinha nem mecânica, era tipo coisa de madeira, assim, tipo bastante primitiva, que nunca se deu bem com ela, não gostava. Então, eu fazendo uma pesquisa sobre ela no Brasil, descobri que tudo é mentira. Que se ela se jogou, não foi nessa peça, porque a última peça que ela fez foi Hamlet, onde ela representa o príncipe de Dinamarca, assim, usando o papel de um masculino. Ela fazia esse papel. E era mentira. Então, é um tipo de blame it on Rio, assim, culpa Brasil para essa coisa machucada que levou ela a amputar a sua perna. Então, era um olhar na história brasileira. Escrevi outro artigo sobre Madame Satã, que é um negro gay muito famoso Sim, nos muito anos 30 no Rio de famoso. Janeiro. Foi preso na Ilha Grande, onde eu nasci. Você nasceu na Ilha Grande? Gente, E ele foi preso lá, depois foi morto na penitenciária Lemos Brito, se não me engano. exatamente, exatamente. Então, são uma série de artigos de todos os tipos. Tem um artigo muito grande sobre 55 anos de solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos, onde eu conto a história das várias etapas de solidariedade desde 69, aqui nos Estados Unidos, em solidariedade com o Brasil, incluindo o trabalho que nós fizemos juntos, que está aí nesse artigo. Então, era uma série de artigos sobre vários aspectos da realidade brasileira que eu achava importante oferecer para um público que talvez conhecia meus livros, que são mais conhecidos, para eles conhecer a minha obra como um todo. E como eu estou no processo de aposentadoria da University of Brown, partir para outros projetos de vida, eu achava muito bonito, nessa final da minha carreira, publicar em português esses ensaios sobre minha produção acadêmica. Muito legal. Deixa eu ver, tem um comentário aqui, e depois eu também tenho um comentário da Ana Berto, acho. Como as comemorações, eventos dos 60 anos do golpe foram diferentes ou similares aos dos 50 anos do golpe em 2014? Uma bela pergunta. Eu acho que é interessante. Quando houve 30 anos do golpe de 64, isso seria estou mal de matemática, me ajuda. Então, 30 anos seria Seria 2004, não? 2004. Então, 2004 ainda era um processo democrático do país e não houve comemorações, não houve atividades. Em 40 e 50 anos houve. Eu participei, organizei eventos em 40 anos e em 50 anos. Organizei 4 eventos internacionais em 50 anos do golpe. Eu acho que nós estamos em outro momento, porque nós estamos tentando entender não somente o que foi o autoritarismo do regime militar, mas o que foi os últimos 4 anos do Brasil sob o governo de Jair Bolsonaro. Entendendo. Os últimos 6 anos, né? Porque a gente já teve o Temer. Temer, exatamente, mas o mais brutal quando foi a consolidação dele, porque ele foi eleito também, isso é outra coisa, apesar de toda a manipulação do Lava Jato, o fato que Lula não tinha direito de ser candidato e tudo isso. Então, era muito mais pensando quais são os legados, quais são os elementos da história brasileira que se manifestaram durante o golpe e durante a ditadura militar de 21 anos, e quais são os elementos que ainda autoritários que ainda existem na sociedade brasileira. Esse foi um elemento importante. Além de vários acadêmicos que estavam analisando vários aspectos e debates sobre várias questões que talvez para o leigo, a pessoa que não acompanha essa história, talvez não são tão interessantes. Mas eu acho também o fato que foi proibido qualquer atividade oficial, provocou uma insistência em realizar essas reuniões e falar sobre a questão. Sim, se conversa muito no Brasil sobre isso, né? Tem uma série excelente do podcast Tutameia, excelente, sobre recordando, com depoimentos de pessoas que sofreram na pele, né? Que foram torturadas, que tiveram que sair, enfim. Eu me lembro que quando o Bolsonaro venceu as eleições, e o Trump também, eu me lembro que eu e você, eu
chorava com você e dizia, mas eu não vou ver a volta, eu não vou estar viva, não vou ter oportunidade, porque ele vai demorar muito para voltar. Eu imaginava 12 anos. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos em Nova York, quando fundamos a rede nos Estados Unidos pela democracia no Brasil. Eu falei, a gente tem que preparar para 12 anos, calculando 8 de Bolsonaro e mais 4 anos, sei lá de quem. Então, foi uma reviravolta muito rápida. Em parte, eu acho, porque Covid pegou o Brasil e a resposta foi tão estúpido e brutal dele, criminosa, e os ataques foram tão fortes que unificou as forças e sorte que o STF mudou de opinião e permitiu que Lula podia ser candidato, porque Lula realmente, naquele momento, era o único candidato que tinha capacidade de unir as forças pela memória do seu mandato entre as forças populares. Então, ele foi a única pessoa que tinha a capacidade de unir as forças para derrotar Bolsonaro nesse momento. Mas podia ter sido outras coisas. Podia ser que Lula passou mais tempo na prisão, proibido de ser candidato. A gente não esperava aquele... Né? A reviravolta foi súbita. Mas a direita não está ativa só no Brasil, né? Está ativa aqui, está ativa na Europa, está ativa em muitos lugares. Você acha que a gente vai ver essa volta para uma democracia no mundo? Se Trump for eleito aqui nos Estados Unidos, isso vai incentivar muito a direita brasileira e vai criar as condições de isolar o governo de Lula. Então, eu te dou um exemplo, Heloísa. Há 3 semanas, Eduardo Bolsonaro, um grupo de representantes da extrema-direita, tinha combinado com setores do Partido Republicano de fazer chamada audiência, uma CPI, no Congresso americano, na Comissão de Direitos Humanos. Olha só, direitos humanos que eles não respeitaram e como se fosse uma palavra suja de usar a palavra direitos humanos. Então, eles tentaram realizar essa atividade. Felizmente, o presidente democrata, Jim McGovern, de Massachusetts, parabéns Massachusetts nesse sentido, ele vetou a participação e Eduardo Bolsonaro, a sua missão, tinha que ficar fora do Congresso fazendo uma conferência não tiveram permissão de entrar. Exatamente. Ou seja, coisa oficial. Podia ter entrado para assistir as coisas, mas não como fazer uma coisa oficial. Então, mas eles vão voltar e tentar fazer isso de novo. Eles têm deixado muito claro. Eles têm um projeto de lei que o republicano vai introduzir no Congresso, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que não existe direitos humanos, que não existe liberdade de expressão. E eles vão tentar criar uma imagem internacional do Brasil para isolar o país, para criar uma imagem negativa sobre o país. Ou seja, a extrema-direita nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na América Latina, está muito forte ainda. E a gente tem que entender que essa disputa, essa luta, essa batalha, não acabou com a vitória de Lula. Ao contrário, vai ser uma luta de muitos anos. Como foi uma luta de muitos anos quando surgiu o fascismo no Brasil, na Europa, nos anos 20, com Mussolini na Itália, e depois Hitler na Alemanha, Japão, no Japão também entrou isso na Ásia, e que eles provocaram uma guerra mundial, que invadindo a Polônia e provocando uma situação mundial, e todos os resultados, entre eles matando 6 milhões de judeus nos campos de concentração, entre outras pessoas. Então, isso não é que vai ser repetido a história não repete, mas a possibilidade de a extrema-direita ter uma certa influência e poder é assustador. E é possível que Trump voltando ao poder, vai ser um governo muito pior do que o primeiro mandato dele. Ele já declarou exatamente as intenções. Expulsar com uma força enorme, e vai ser difícil fazer tudo o que ele quer fazer, mas ele vai tentar expulsar todos os indocumentados. Dar à polícia local o direito de prender as pessoas, como o STF permitiu. Texas faz isso em Texas agora. A polícia qualquer pode parar uma pessoa, antes não tinha esse direito, e expulsá-lo do país. Então, é uma coisa que, apesar de todos os problemas de Massachusetts, é um estado que tem historicamente abrigado, recebido os imigrantes e tendo uma certa tolerância, uma compreensão. Apesar de todas as críticas que nós podemos levantar contra
as políticas do Estado. Isso vai ser uma pressão federal contra essas posições mais progressistas, mais compreensíveis, porque o Trump vai utilizar o segundo mandato dele para manter-se no poder, mobilizar a sua base e cumprir o programa que ele iniciou no primeiro mandato dele. É verdade. Você acha que as pessoas, embora tenham muita crítica ao Biden, não querem o Biden ser candidato novamente, mas você acha que vão votar nele para impedir o Trump? Eu acho que não. Vai ser muito apertado as eleições. Eu acho que o Biden tem possibilidade de ganhar. E é muito sutil. Você conhece a Fundação Perseu Abramo? Sim. Não? Então, eles me chamaram na sua publicação de fazer uma coluna. Eu não sei, espero que não seja toda semana, porque eu não tenho gás para fazer toda semana, mas são 15 dias sobre as eleições americanas. Então eu estava pensando o que eu vou escrever essa semana sobre as eleições americanas. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre Biden e a sua idade, é o código. Eles estão, ele está muito velho. Por que eles estão dizendo isso? Porque é entendido que, ele pode morrer. Se ele morrer, quem vai ser presidenta? Vai ser uma mulher negra. Então, é uma mensagem para os bancos racistas que tem todo um ressentimento contra os imigrantes, contra as mulheres feministas, contra o movimento LGBTQIA+. Eles mobilizam com essa noção racista. Biden é muito velho, e se ele for eleito e ele morre, vai assumir uma mulher negra. Então, eles não querem isso. A eleição de Obama iniciou todo um processo que consolidou esse uso da direita, extrema-direita aqui, racista, xenofóbica, sexista, enfim, é uma série de... muito parecida ao movimento brasileiro de Bolsonaro também. Então, eu honestamente, você estava comentando, é verdade, há inflação, mas não é culpa dele, é culpa dos pessoas na loja que sabem que pessoas vão pagar $5 por um bagel, em vez de $4. Então, eles aumentam o preço. Não é que aumentou o preço da farinha, que aumentou os salários tão grande que os trabalhadores que fazem bagels estão ganhando o dobro. Estão ganhando o mínimo. Os brasileiros e os mexicanos e centro-americanos que estão fazendo os bagels, eles aumentaram porque é um momento em que podem aumentar, como no Brasil, aproveitaram sempre a inflação para ganhar mais dinheiro. Sim, então, verdade. Mas é verdade, as pessoas que têm uma economia apertada, que não tem muitos recursos, é difícil, porque eu sinto também que houve uma inflação. Mas eu acho, em termos gerais, o Biden, em termos políticas domésticas, tem feito mais do que qualquer outro presidente nos últimos 40, 50 anos. Em termos de programas sociais concretos, as coisas que ele está tentando implementar. Com um Congresso meio hostil, mas ele conseguiu e tem conseguido. E eu acho que, no final das contas, vai ser uma eleição muito apertada. Eu não posso prever quem vai ser eleito, nunca vai ser eleito, mas eu acho que é possível que Biden seja reeleito. E você acha que a Câmara vai ser a vice-presidente outra vez? Com certeza. E eu acho que a possibilidade de ganhar a Câmara dos Deputados e o Senado vai ser muito apertado. Mas veja só, hoje, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas hoje o STF do estado de Arizona, Sim, que é um desses estados que é determinante em termos de quem vai ganhar as eleições, eles aprovaram uma lei de 1840, não sei quanto, que proíba que proíba qualquer aborto. Qualquer tipo de aborto. A única exceção que a mulher está em perigo de ser morrer. Mas se fosse violada, se foi incesto... Estupro, nada. E veja só, no momento que essa lei foi originalmente aprovada, eu ouvi isso no rádio hoje, o consentimento para uma mulher casar foi 10 anos. Se a mulher podia casar com 10 anos, mas não podia fazer aborto. E se foi violada, tinha que carregar essa criança. Isso é estupro, casar com 10 anos é estupro.
É estupro, claro, quer dizer, era outro momento, mas... Mas então, quem faz essas leis? Quem faz essas leis? Deve ser os homens brancos, não? claro, e foi homens brancos, e na mesma época onde era proibido casar negro com branco, e uma série de... por exemplo, pessoas negras ou latinos não podiam fazer um testemunho no processo jurídico contra um branco, mas era proibido. Então, era um outro momento na sociedade. Então, mas eu acho que esse tipo de atividade da extrema-direita, que os republicanos estão apoiando, pode ter um problema contrário do que Pode eles ter um momento esperam. contrário. Por isso, o Trump está dando declaração de que ele é a favor do aborto em determinados casos. Né? Mas as pessoas também sabem que foi ele que foi a pessoa que indicou os três ministros da STF americano que aprovaram uma decisão que proibiu, que eliminou o direito das mulheres ter acesso e ao ele aborto. botou aqueles caras lá na Suprema Corte exatamente para votar isso. Exatamente. Então ele está orgulhoso disso. Então o papo dele é mentira, populista, tudo isso. Agora, é interessante, porque o movimento das pessoas a favor dos direitos das mulheres que têm direitos sobre seus corpos e direito ao aborto, eles já conseguiram mais do que 500 mil de assinaturas de uma base assinada que é necessária para ter um plebiscito, ou seja, uma votação nas eleições de novembro. Se conseguiram ser aprovado, isso vai ser um desafio, porque com certeza os republicanos vão dizer essa assinatura não é válida, essa assinatura não está válida. Mas se eles conseguiram, com certeza vai mobilizar as pessoas, não somente mulheres, mas homens também, contra essa, ou seja, a favor dessa lei, que vai ser uma lei que vai estabelecer na Constituição do Estado o direito ao aborto, vai mobilizar as pessoas, e se supõe que essas pessoas, votando a favor dessa lei, vão votar a favor de Biden. As pesquisas mostram que a maioria da população norte-americana é a favor do aborto. 70% apoiam um ou outro tipo de aborto. Exatamente. Sim. É uma minoria que apoiam e que está impondo os seus valores sobre os outros. Sim, claro. Eu não tenho, se a mulher não quer fazer aborto, que não faça aborto. Claro, ninguém é obrigado a fazer. Exatamente, não é que está obrigado. Mas tem que ter a opção, tem que ter o direito de escolha. Exatamente. E isso é uma ameaça muito séria. A gente tem aqui 1 minuto, na realidade, mas eu não queria encerrar sem fazer uma pergunta para você, porque é uma coisa que eu tenho ouvido muito de jornalistas internacionais, de analistas, de que a gente está praticamente numa terceira guerra mundial. E aí a gente tem visto, né, Israel com a Palestina, a gente tem visto a Hungria, a gente tem visto lá aquela bomba lá na embaixada, agora aqui o Equador entrou na embaixada do México. O problema do Assange, que foi o Equador também, que retirou o direito do exílio, como é que você vê isso? Você acha que a gente pode chegar, de fato, a uma terceira guerra? Eu não acho nesse momento. É sempre um perigo, desde que tenha bomba nuclear, uma possibilidade de uma guerra que pode destruir o mundo. Eu não acho nesse momento tem muitos conflitos, muitos problemas, mas, ou seja, estou dando uma resposta curta, rápida, porque venceu o tempo, mas eu teria que elaborar muito mais essa questão. Acho que não. Estamos numa situação onde o ultradireita está ameaçando a democracia. A gente tem que lutar contra eles. A gente tem que formar frentes amplas para eliminar a ultradireita no poder e lutar dentro dessa frente ampla para nossas reivindicações. É simples. Mas eu acho que, apesar de todos os problemas, não chegamos ainda a essa situação onde posso dizer que estamos na beira de uma guerra nuclear, ou terceira guerra mundial. Que a terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear. Sim. E eu acho que não estamos na beira nesse momento. Felizmente, pode ser que esteja errado, mas eu acho que essa minha análise está correta. Então, Heloísa, sempre um prazer estar com você. Meus amigos aqui estavam perguntando por que estou nessa live terça-feira às 8h30. Eu falei porque amo a Heloísa, amo tudo que ela fez para a comunidade. Paixão completa, totalmente correspondida. E todo o que você faz com a comunidade, educando, informando, dialogando, eu acho fundamental. E sempre, em qualquer momento, agora eu estou entendendo melhor como usar Instagram, quando você quiser me chamar, eu estou às suas ordens. Vamos ter que falar de eleição.
Não, Dima, é um prazer ter você aqui e eu acho fundamental ouvir ouvir o seu lado, que é um estudioso da história do Brasil, é um expert em história do Brasil, mas você é americano. Então, você tem essa outra perspectiva que, às vezes, a gente não tem, eu, pelo menos, né, vim para cá já com idade, não vim novinha, não acompanhei a história desse país. O que eu acompanhei é o que eu estudei. Eu vivo em duas ansiedades. Não durmo de noite preocupado com a situação no Brasil e preocupado com a situação aqui nesse país. Então, meio pesado. Pô, querida, foi lindo falar contigo hoje à noite. A todos os ouvintes, um grande abraço. Vamos seguir a luta. E vamos aproveitar a primavera, que parece estar começando. Não sei, graças a Deus. Está bem quentinho aqui, vamos rezar para continuar. Beijão. Beleza, querida. Tchau, tchau, meu amor. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.